Fala galera, mais uma vez aqui com vocês, professor Daniel Campos, no intuito de resolver questões com vocês. Eu estou aí numa maratona de resolução de exercícios e eu me sinto na obrigação de estar compartilhando essas questões aqui com vocês para que a gente possa resolver junto e debater essas questões na medida do possível. Beleza, galera? Sem muito enrola, vamos lá para a questão do dia de hoje para a gente não perder tempo e entrar logo nas temáticas dela. Vamos lá. Questão do ano de 2008 da Banca CESP. Com base na Lei de Crimes Hediondos, julgue os itens a seguir. A pena por crime hediondo deve ser cumprida em regime, eu acredito que faltou um em aqui, em regime inicialmente fechado, podendo o condenado progredir de regime após o cumprimento de 2/5 da pena, se for primário, e de 3/5 da pena, se for reincidente. Então vamos lá, galera. Atenção aqui, por óbvio, eu estou gravando essa questão no ano de 2020 e essa questão aqui, ela é do ano de 2008, da Banca CESP. Você que já vem estudando aí para concurso público, você que já está se atualizando aí nas leis de crimes hediondos, você já deve saber que essa questão está demasiadamente desatualizada. Ou seja, eu trouxe ela aqui no único objetivo de tratar justamente das atualizações dela e do entendimento jurisprudencial que nós temos e um ponto específico dela. Então eu preciso que você desconsidere essa questão para que a gente possa entrar no mérito da resposta que eu vou dar para ela se ela fosse atualizada nos dias de hoje. Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui para você entender melhor. Eu tenho algumas observações a fazer em relação a essa questão. A primeira observação que eu tenho a fazer aqui, é sobre o regime inicialmente fechado. É a primeira observação. A primeira observação que eu tenho a fazer é sobre o regime. E a segunda observação, por óbvio, você que está estudando já sabe, é sobre a progressão de regime. Ele vai falar que aqui vai progredir após o cumprimento de 2/5 se for primário e de 3/5 se for reincidente. Eu quero trabalhar essas duas observações aqui com você. Então, a primeira observação, galera, como eu mostrei para vocês ali, a primeira observação ela trata de um entendimento jurisprudencial que posteriormente criou-se uma lei e que hoje vigora, inclusive após essa lei, de uma forma diferenciada do que foi criado pelo legislador inicial, lá quando criou a Lei de Crimes Hediondos. Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui. Regime inicial, primeira observação. Regime inicial. Como que está escrito na questão em relação ao regime inicial? Está dizendo que a pena por crime hediondo deve ser cumprida em regime inicialmente fechado. Galera, quais são as observações que eu tenho a dizer para você aqui? Antes do ano de 2007, o regime nos crimes hediondos era integralmente fechado. Integralmente fechado. E o que alterou? Nós tivemos aí diversos entendimentos jurisprudencial e posteriormente a criação da Lei 11.464 no ano de 2007, que alterou a escrita da Lei de Crimes Hediondos e passando a escrita da forma que nós lemos hoje, que é inicialmente fechado. Inicialmente fechado. Qual é o problema desse inicialmente fechado? Que hoje a nossa jurisprudência também entende que esse inicialmente fechado é inconstitucional. E como que o STF se posicionou sobre o regime inicialmente fechado? O STF entende que hoje o regime inicialmente fechado é inconstitucional, pois viola o princípio da individualização das penas. Princípio da individualização das penas. Professor, beleza. Mas a escrita da lei ainda está como regime inicialmente fechado.
Mas o que nós devemos relembrar? Nós devemos buscar na nossa memória, você que já vem estudando aí para concurso há muito tempo. O STF no HC, vou colocar aqui para você, o STF no HC 111.840, julgado no ano de 2012, esse HC, o Pleno do STF entendeu que o regime inicialmente fechado seria inconstitucional, pois violaria aí o princípio da individualização das penas, passando a vigorar como preconiza o nosso Código Penal no artigo 33. Quer ver? Vamos dar uma lida lá no Código Penal para a gente entender. O Código Penal no artigo 33, ele diz que a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto e aberto. A detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência para o regime fechado, mais gravoso. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas de forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios, ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais gravoso. O condenado não reincidente, que vai depender da análise criteriosa do juiz, do processo em si, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, poderá desde o princípio cumpri-la em regime semiaberto. Ou seja, a lei de crimes hediondos trazia que todos os crimes lá tipificados na lei de crimes hediondos, eles seriam cumpridos inicialmente em regime fechado. Só que o Código Penal ele traz essa observação: dos crimes com pena de 4 a 8 anos, a pessoa pode iniciar o cumprimento de regime no semiaberto. E, nesse caso, o STF entendeu que vale para os crimes hediondos o que preconiza o Código Penal aqui no artigo 33. Ou seja, vai depender da análise do juiz do crime hediondo se o condenado ali, ele vai iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, semiaberto ou aberto. Portanto, essa é a primeira observação que eu tenho que fazer. Foi inicialmente uma observação jurisprudencial que passou para uma alteração da lei e agora novamente um entendimento jurisprudencial do STF. Então fique atento, porque está na lei que o regime será inicialmente fechado, mas nós já sabemos, e é pacificado, que pode o juiz atribuir um semiaberto nos crimes hediondos. Beleza, galera? Essa é a principal observação que eu queria trazer para você hoje nessa questão. Por quê? Como eu disse para vocês lá no início, eu estou gravando essa questão aqui no ano de 2020, no meio de uma pandemia, e no ano de 2019 nós tivemos uma alteração legislativa, que foi a criação da Lei 13.964 do ano de 2019. Que lei é essa? É o nosso pacote anticrime. Pacote anticrime, que foi lá criado pelo nosso então ex-ministro Sérgio Moro. O pacote anticrime, ele veio no intuito de fazer alterações não só na legislação penal, como na legislação processual penal e toda a legislação extravagante que ele achou necessário fazer essa alteração. E não seria diferente aqui, numa legislação tão importante, numa lei tão importante que é a lei dos crimes hediondos. E principalmente nesse tópico aqui eu preciso que você preste muita atenção, pois a progressão de regime, quando nós líamos no Código Penal, ela era de fato, eu vou colocar aqui, ó, como que ela era. Lá no parágrafo 2º, nós líamos da seguinte forma: a progressão de regime no caso dos condenados pelos crimes previstos nesse artigo dar-se-á após o cumprimento de 2/5 da pena se o apenado for primário e 3/5 se reincidente. Galera, baseado no parágrafo 2º aqui, nós conseguiríamos resolver facilmente a nossa questão. Só que o que acontece? O pacote anticrime, ele não alterou diretamente a lei de crimes hediondos, ele altera a lei de execução penal, que consequentemente altera a lei de crimes hediondos. Professor, era assim e como que é agora? Galera, para você responder, caso essa questão venha a ser atualizada, eu preciso ir lá para a lei de execução penal, a lei, deixa eu colocar ela aqui, a lei 7.210, do ano de 84, que foi atualizada pelo pacote anticrime. Ela trouxe lá no seu artigo 112, ela trouxe no inciso 5º, agora a progressão de regime dá-se-á em 40% da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário.
Lá no sexto, 50% da pena, se o apenado for, letra A, condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte, se primário, vedado livramento condicional. B, condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada pela prática de crime hediondo ou equiparado. Lá no sétimo, 60% a progressão, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo. No sétimo, no oitavo, aqui sétimo e agora oitavo, 70%. Se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado livramento condicional. Veja, galera, que é uma observação importantíssima. Você que não via se atualizando aí com o pacote anticrime, tome muito cuidado quando você for estudar não só a lei de execução penal, mas também a lei de crimes hediondos. Pois quando a gente fazia aquela interpretação de 2/5 para primário, 3/5 para reincidente, a gente encerrava ali, ficava fácil a compreensão, tirando obviamente os crimes comuns lá do Código Penal, que tem uma progressão de regime diferenciada. Agora, para os crimes hediondos, eu vou lá para a LEP, para saber qual vai ser a porcentagem da progressão, qual vai ser a modalidade, se o crime vai ser contra a vida, se o crime vai ser praticado por reincidente, se o crime vai ser praticado por reincidente no mesmo crime, por crime hediondo, enfim. Uma observação que eu queria trazer para vocês quando eu estava resolvendo essa questão e eu achei necessário trazer, pois eu tenho muitos alunos ainda resolvendo essa questão de forma errada, pois não se atentaram na atualização da legislação penal. Fique atento ao pacote anticrime, fique atento à atualização da legislação penal, beleza, galera? Era o que eu tinha para trazer para vocês hoje aí em relação ao direito penal e à resolução de questões. Eu espero que você tenha gostado aí dessa minha breve explanação dessa questão. Eu aguardo aí sugestões de vocês aí para novas questões. Espero que a gente possa debater. Se você não concorda, se você tem algo a acrescentar no que eu falei hoje, eu estou aí à disposição para receber seu comentário e receber aí indicação de questões. Galera, era o que eu tinha para hoje. Bons estudos para você. Espero que você esteja aí se dedicando durante essa quarentena, essa pandemia. Eu espero a gente poder se reencontrar aí num momento presencial novamente. E até a próxima. Valeu!